A palavra do Senhor veio a Jeremias, ao profeta Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, e lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Quero falar um pouquinho hoje sobre a origem da vida. É um assunto que eu gosto muito de falar, de compartilhar. Eu, por profissão, eu me formei como engenheiro elétrico. Eu trabalhei alguns anos na área, trabalhei embarcado. Alguém conhece aqui a minha história, não é? Eu saí do trabalho, larguei tudo para ser pastor, né? Amo a palavra de Deus, eu não consegui conciliar as duas coisas. Larguei meu trabalho como engenheiro para ser pastor, foi uma escolha difícil, né? Eu tinha uma boa remuneração, eu tinha um bom destino, um futuro já arrumadinho, mas eu e minha esposa entendemos que a gente devia ouvir a voz de Deus, seguir aquilo que Deus estava nos chamando. Então eu não trabalho para o homem, hoje eu sou empregado de Deus, né? Eu trabalho para o céu, e a minha empresa tem sede em todos os países do mundo, né? Que é a igreja, né? Deus é o dono de todas as coisas. Então para mim é uma honra trabalhar para o Senhor como pastor. Mas como engenheiro, eu na faculdade, você é muito questionado sobre isso, né? As pessoas questionam muito a Deus. Mas Deus existe? De onde Deus veio? De onde veio o ser humano? E aí tem aquele montão de ideias, não é? Aquelas diversas filosofias e ideias sobre quem Deus é, ou sobre a origem da vida. E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje com você, né? Antes da gente ir para o batismo, algo interessante até para você que vai batizar. Esse texto aqui de Jeremias 18 é um texto que Deus dá ao profeta Jeremias, num tempo em que o povo de Deus, nesse tempo, estava próximo de ser levado cativo a uma outra terra, porque eles estavam longe de Deus, em desobediência a Deus, fazendo aquilo que Deus não agradava a Deus. Um povo que estava cada vez mais se afastando de Deus. E Deus leva Jeremias a não só ter uma ideia do que estava acontecendo, mas Deus leva Jeremias em um lugar para que ele visualizasse aquilo que Deus queria declarar para ele profeticamente, para o que iria acontecer com o povo de Deus. E esse texto, resumidamente, é dizendo o seguinte: Jeremias, se Israel, se o meu povo se arrepender daquilo que fez e ele se entregar nas minhas mãos, se eles permitirem que eu os amoleça, eu vou refazê-los, eu vou dar a eles uma nova chance. Pode quebrar, mas o vaso quebrado na mão do oleiro se torna um vaso ainda mais bonito. Quebra na mão de Deus, mas Deus faz a gente igualzinho de novo. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre restauração, sobre a vida com Deus. Salmo 103 diz assim, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Isaías 64:8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e nós somos a obra das Tuas mãos. Biblicamente falando, nós somos criação de Deus. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é, Deus nos criou um ser com corpo, alma e espírito. Nós somos a semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando nos criou, soprou fôlego de vida nas nossas narinas. Aquilo que a inteligência artificial não consegue copiar, e que a ciência, por mais avançada que esteja, não consegue simular e nem copiar, o fôlego da vida. O que é a vida? Como fazer alguém viver? Como dar a existência a algo que de certa forma é inanimado? Não há explicação científica para isso. Mas a Bíblia diz que Deus nos criou, produto das suas mãos, que nós viemos do pó. Nós somos uma reprodução daquele primeiro ser humano que Deus criou, Adão. Deus cria Adão, e de Adão Ele cria Eva, e a vida foi se multiplicando a partir dessa criação perfeita de Deus. Interessante, se você olhar na história e pesquisar, a Bíblia fala de um homem, a história fala de um homem chamado Jacques Monod. Ele foi prêmio Nobel em Química. Ele estudou
as complexidades de uma proteína de qualquer ser vivo. E o que ele viu? Que a proteína de uma bactéria, ela é tão complexa quanto a proteína de um ser humano já formado. Claro, em menor número, em menor complexidade, mas o que ele diz nas suas pesquisas é que não há na vida humana uma prova científica, ou uma prova real, de que existem seres ainda em formação, ainda em desenvolvimento. Da bactéria ao ser humano, é um ser complexo, é uma proteína extremamente complexa. Ele diz, não há como negar a existência de uma inteligência criadora. Nós temos 10 trilhões de células no corpo humano, que são verdadeiras fábricas da vida. A energia que temos para viver vem dessas células. Então uma bactéria tem tanta complexidade, tem tantas estruturas complexas quanto o ser humano já formado. Olha que coisa doida. Em 1953, dois homens, Watson e Crick, é um marco para a ciência. Em 1953 eles descobriram, e tem até a foto da revista, põe para mim aquela revista que eu tirei, peguei a foto da Nature, olha lá, outubro de 1953, com essas duas páginas, esses dois cientistas conquistaram um prêmio Nobel. Pela primeira vez na história, eles descobriram como é a formação de um cromossomo, em 1953, em duas páginas dessa revista científica. Isso aí são dados reais, de pesquisas que eles fizeram. Eles descobriram como é formado o cromossoma humano, o DNA humano, ou seja, a matriz da vida. Cor dos nossos olhos, cor do cabelo, cor da pele, altura, estatura, predisposição genética para diversas coisas, vem a partir da nossa matriz de DNA. Eles descobriram como ela se forma, né? Em hélice dupla, como a gente estuda na escola. Mas só em 2003, agora mais recente, você conhece, um grupo de cientistas americanos conseguiram fazer o mapeamento do genoma humano. E o avanço dessa pesquisa é que agora eles sabem quantos cromossomos nós temos. Não sei se você sabe, ou lembra da escola, mas nós temos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Junta o cromossomo da mãe com o do pai, aí a cor do olhinho da criança. Olha que lindo, olha lá, que lindeza. Aí outro cromossomo, a cor do cabelo, o outro, o tamanho, o outro, e assim sucessivamente. Olha que interessante. Um cromossomo, né, que o DNA é uma molécula que habita no núcleo de uma célula. Eu falei que nós temos 10 trilhões de células, em média. Uma molécula de DNA que fica em uma célula tem milhares de cromossomos, mas um cromossomo apenas. Se você analisar e pesquisar depois, você vai ver que ele tem 3,2 bilhões de algarismos, as letras que compõem a genética da vida. Um cromossomo apenas. Isso é mais ou menos isso. Você tem 23 pares de cromossomos. É como se nós tivéssemos em um DNA, uma molécula, uma enciclopédia com 46 volumes, que somam 3,2 bilhões de pares de base. Ou seja, é como se nós tivéssemos 46 livros com 3,2 bilhões de letras. Isso é informação que você não acaba nunca. Eu estou falando de uma única célula da vida humana. E nessa célula, e nessa biblioteca, existem códigos digitais que programam a vida. E a partir desse DNA é que a gente existe. É que a célula pode absorver essa informação, e a partir dessa informação ela passa a criar célula, a interagir com o organismo e a fazer com que nós sejamos seres vivos. Olha a complexidade do que é a vida humana. E de todos esses cientistas aqui que eu falei, né, do DNA humano e etc., todos eles comprovam que acreditar em uma criação aleatória ou uma criação ao acaso seria a mesma coisa que você colocar uma pilha de tijolo aqui, um monte de tijolo. Aí eu coloco uma bombinha aqui, uma dinamite, uma bomba aqui embaixo do tijolo, aí explode a bomba. O que acontece? O tijolo voa, né? Aí cai como? Uma casa montada, a casinha montada, né? Não existe estatística real para isso. É impossível cientificamente alguém comprovar que a vida veio ao acaso. Dentro de você existem
códigos, programações, uma ciência super elaborada, uma complexidade do que é a vida, para que você hoje exista. Então, por mais que eles não reconheçam que Deus existe, muitos deles falam: olha, existe uma inteligência criadora, existe um arquiteto por trás de tudo isso. Não há como a célula se autocriar, há necessariamente primeiro a origem da vida. Aquela história, quem criou primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo? Cientificamente é impossível primeiro vir o ovo, primeiro tem que vir a galinha, porque para criar a proteína tem que ter proteína. E você tem que ter proteína, você tem que ter DNA. Então, porque Deus criou um homem perfeito, Deus criou a vida. A partir de Deus nós existimos. E se nós existimos a partir dessa matriz, se nós existimos a partir dessa inteligência divina, inexplicável, a gente, como ser humano, precisa parar para imaginar e pensar: peraí, se a gente não veio ao acaso, se Deus nos criou com um propósito, se há um arquiteto por trás de tudo isso, existe então um objetivo para essa criação. Ninguém cria nada para quê? Para nada. Deus criou você para quê? Para nada? Para viver a vida e acabou? Quem criou o microfone criou com um objetivo, não é? Ampliar o som. Então, toda a criação de Deus cumpre um objetivo. Então, o ser humano se torna alguém feliz e completo quando ele descobre o motivo da sua existência ou o seu propósito. Quando eu passo a ser usado para o propósito de Deus, para a glória de Deus, eu então me torno alguém feliz, pleno, satisfeito, porque eu entendi o motivo da minha existência. A gente não vive por viver, não vive só para viver a vida e vai vivendo, aí quando morrer, morreu e acabou e já era. Não, não, não. Existe um propósito na vida de cada um de nós. Deus nos criou com esse propósito, com esse anseio, com esse amor pela vida. Então eu quero falar algumas coisas. Primeiro, sobre o que você não é. A partir da ciência, comprovando a palavra de Deus, primeiro, você não é fruto do acaso. Segundo, você não é um acidente. Você não é um extraterrestre. Você é um ser criado por Deus. Você é imagem e semelhança do Deus Criador. Você não é fruto do acaso. É porque minha mãe não queria me ter e acabou me tendo. É porque eu sou um acidente, eu não deveria nem ter nascido. Eu sou um qualquer um. Não deu para nada na vida. Eu sou um pobre coitado, eu nem sei porque eu existo. Não, irmão, você não é fruto do acaso. Você não é um acidente. Você é fruto da vontade soberana de Deus. São milhões e milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. Você venceu aquela corrida. Você veio à existência porque Deus tem um propósito e um plano na sua vida. Existem trilhões de células no seu corpo trabalhando agora para que você exista. Existe um Deus que garante e sustenta a vida. Um Deus que garante e sustenta a sua existência. Pode ter o dinheiro que for. Se chegar na hora da morte, o dinheiro não compra um pulmão novo. O dinheiro não compra um reparo numa célula danificada. O dinheiro não compra a vida. A vida Deus dá e dá de graça. A graça de Deus nos faz viver hoje. Estamos aqui hoje, é a graça de Deus. Estamos de pé, é a graça de Deus. Você está respirando, graças a Deus. Tem coisas que o dinheiro não compra. Não compra. Dinheiro compra felicidade. Não compra, mentira. Tem gente que vive com pouco, mas é feliz, porque vive na plenitude daquilo que foi criado para ser. Essa é a ideia da vida, é encontrar o meu propósito em Deus. Cremos que Deus é o arquiteto da vida. Jeremias 1,4 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta das nações. Então lhe disse: não sei falar, eu não sei, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me diz: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias pequeno recebeu de Deus uma palavra: Jeremias, eu te criei, te formei quando você ainda estava no ventre da sua mãe, e eu te designei como profeta às nações.
E assim como Jeremias, na tua vida é a mesma coisa. Deus te criou com um propósito. O diabo quer desconfigurar a sua identidade. E ao longo das experiências que você tem na sua vida, você vai se vendo como uma pessoa estranha, se interessando por coisas que não te fazem bem, desconfigurando a sua verdadeira identidade. A sua identidade vem de Deus. Foi Deus que te criou. A saudade e o anseio que você tem é por Deus. O problema é que o diabo vai nos enganando, e a gente pensa que o nosso desejo é por droga. Aí você vai para as drogas, a droga não é o suficiente. Mas é o sexo, aí você vai para o sexo não é o suficiente. Mas é o dinheiro, quanto mais você ganha, mais você quer. Mas é o cigarro, mas é o prazer. Você vai vivendo a sua vida tentando encontrar algo que você nunca acha, tentando ser feliz, tentando buscar a felicidade ou tapar o vazio da tua alma, e você nunca consegue. Porque só quem pode preencher o vazio da nossa alma é o nosso Criador, o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o nosso Deus. O Deus Criador, o Deus que te formou, é o Deus que conhece você nos mínimos detalhes da sua existência. A Bíblia diz que quando os seus ossos ainda eram informes, Ele já estava lá. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu assentar, o seu levantar. Você está dormindo e Deus está trabalhando em seu favor. Tem pessoas que dormem e não acordam vivas. Você acordou hoje? Deus guardou você nessa noite. Deus está sustentando a vida. Nós não somos frutos do acaso, mas uma criação intencional de Deus. Como Deus trata então a criação? Nesse texto a gente vê. Imagina agora a gente entrando na casa do oleiro, como Israel estava entrando lá. E a Bíblia compara a gente a um vaso de barro. E a Bíblia diz que aquele vaso, ele quebra na mão do oleiro. Diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão. O vaso se estragou, quebrou na mão do oleiro. Primeira coisa que a gente entende nesse texto é que a gente quebra, mas não é o fim. Você pode ter quebrado, mas esse não é o teu final. O importante não é como você começa, mas como você termina. É melhor estar quebrado nas mãos de Deus do que quebrado longe do Senhor. Porque o Deus que permite você quebrar é o Deus que vai te refazer. Deus fere para curar. O diabo fere a sua vida para você morrer. A ferida de um pai demonstra amor ao filho. Quando o pai disciplina o filho, é porque ele quer ver o filho melhor, mais maduro. Deus permite que a gente passe por dificuldades e lutas na vida, permite que a gente se quebre um momento ao outro, é para restaurar a nossa vida, restaurar quem nós somos, mostrar o quanto nós dependemos dEle. A gente quebra muitas vezes na vida, Deus muitas vezes nos amassa, pega a nossa vida, amassa, é para fazer a gente um vaso melhor. O vaso é de barro, mas é do Senhor. O vaso é feio, mas é do Senhor. O vaso está rachado, mas é do Senhor. Deus é o Deus que nos permite passar por questões difíceis, permite a gente ser quebrado pela vida. Quem sabe você está aqui nessa noite, você já foi quebrado por tanta coisa, já passou por diversas situações, desemprego, luto, entes queridos já se foram, problemas graves aconteceram, divórcio, vícios, crises, problemas. Querido, mas se você se colocar nas mãos do Senhor, Deus te faz um vaso novo. Deus restaura cada pedaço e cada caco da sua vida em um vaso novo. Deus pode fazer isso. O diabo não pode, o diabo não quer. A Bíblia diz que o diabo é para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Não é o fim para aquele que está nas mãos de Deus. Deus faz da esterilidade, da impossibilidade, um vaso quebrado, um vaso novo. Deus nos faz um vaso novo. Por mais que a gente tenha passado por dificuldade, por mais que a gente tenha pecado, por mais que a gente tenha cometido coisas terríveis, nas mãos do Senhor, o arrependimento tem valor. Ele fala, Jeremias, avisa o povo que se eles se arrependerem, eu faço deles um vaso novo. A palavra que estragar é ser inutilizado, corrompido, estragado, ferido, arruinado, estar apodrecido. Ou seja, quantas vezes a gente se parece com esse vaso aqui? Estragado para as pessoas, não presta para o homem,
quebrado em alguma área, incompleto, mas perfeito para Deus. Aos olhos dos homens, a gente pode não ter valor. Aos olhos da sociedade, a gente pode não ter chance. Já era, não tem mais jeito, é o fim. Mas aos olhos do Senhor, o Deus Criador, Ele olha para os pedaços de barro, para os cacos que ainda existem em você, e Ele, como Deus Criador, fala: eu posso fazer dele uma pessoa nova, eu posso transformar essa família de novo, eu posso tornar essa pessoa uma pessoa nova novamente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus é o Deus que pode nos restaurar, tornar o ser humano a ter uma nova data de nascimento. Certa vez Nicodemos, um mestre da lei, se encontrou com Jesus à noite e falou: Jesus, olha, eu estou curioso, porque Nicodemos era um mestre da lei, sabia muito sobre a lei, conhecia muito as leis, mas via Jesus operar milagres. Falou: Jesus, o que eu preciso fazer? Eu queria entender essa palavra, entrar no reino, acessar o reino de Deus, entrar na glória de Deus. E Jesus disse: olha, Nicodemos, te é preciso nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entendeu nada. Como assim, Jesus? Como é que eu vou nascer de novo? Eu posso voltar então para a barriga da minha mãe? E Jesus disse: não, Nicodemos, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, ter um novo nascimento espiritual. Deus renovar a sua vida interior, Deus dá a você uma nova identidade, você ser encontrado em Deus, não depender mais das circunstâncias dessa terra, mas a ser amado e resgatado pelo Senhor. Água aqui fala de arrependimento. Hoje nós vamos fazer o batismo. E o batismo é um maior ato simbólico da fé, tornar pública a sua fé. Na Bíblia, água significa arrependimento, purificação, ser purificado em Deus. Água fala da palavra de Deus que nos limpa, a verdade nos limpa, a verdade da palavra aponta para a nossa vida, mostrando para a gente aonde nós precisamos melhorar. A palavra purifica a nossa vida. Aquilo que o remédio não faz, que os médicos não fazem, que o psicólogo não faz, que ninguém faz, a palavra de Deus faz. Jesus se apresenta para aquela mulher samaritana como a água da vida, a água que quem bebe nunca mais volta a ter sede. E como é que eu faço para amolecer um vaso, um barro que está duro? Você precisa que aquele barro? Precisa colocar na água. E se amolece aquele barro, e aí conforme a água vai mexendo naquele barro, o barro vai voltando a ficar mole de novo, não é? Aí o oleiro pega o barro, coloca naquela roda, e enquanto a roda vai rodando, o oleiro vai dando forma de novo àquele vaso, até que ele se torne um vaso perfeito de novo. A água aqui no texto fala sobre arrependimento. Eu preciso me arrepender. E a Bíblia fala sobre isso: aquele que se arrepende, aquele que deixa o seu pecado, prospera. Aquele que confessa ao Senhor os seus erros, alcança misericórdia no Senhor. Deus é um Deus de misericórdia. Quando eu me arrependo, eu mergulho na palavra, eu sou alcançado pela água do Senhor, eu me torno novamente uma matéria-prima disponível para Deus gerar através de mim um vaso novo. Deus não vai jogar ninguém fora, Deus não vai jogar você para o lado, Deus quer trazer de novo, quer tornar você de novo um vaso novo. Para isso você precisa se arrepender. Agora, quem não se arrepende, quem tem um coração duro, como aquele povo de Deus naquele tempo, o povo de Israel, não tem solução. Porque para eu me tornar um vaso novo, eu preciso ser imerso na água do Senhor. A água fala de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso é quando a gente pensa em alguma coisa que a gente fez, fala: ai caramba, poxa. Agora, se arrepender é você lembrar do que você fez e dizer: eu não vou voltar mais para aquele lugar. Eu estou realmente arrependido do que eu fiz, eu não faria isso de novo. Eu quero mudar a rota da minha vida, eu quero fazer uma escolha diferente, eu quero mudar o percurso da minha história, eu quero transformar a minha realidade através das minhas ações de arrependimento. Para aquele que se arrepende, Deus tem misericórdia. Para aquele que se arrepende, Deus faz de você um vaso novo. Olha o que diz em Provérbios 28:13: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu preciso permitir que o Senhor me encontre. Eu preciso me colocar
à disposição do Senhor, dizer: Deus, eu quero estar na casa do oleiro, eu quero descer a casa do oleiro. Descer é um sinal de humildade, de humilhação. Eu reconheço que eu sou pó, eu reconheço que a minha origem é o céu, eu reconheço que Deus é o meu Criador, e eu quero me colocar nas mãos desse Criador. Eu quero abandonar toda a vaidade, todo orgulho, toda a soberba. Eu quero dizer: Deus, olha a minha vida, faz de mim um vaso novo, faz da minha família um vaso novo. Eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo do que eu fiz no passado, das minhas escolhas, dos meus vícios. Eu quero, Senhor, estar nas tuas mãos. Quebra a minha vida e a faça de novo. Quebra a minha vida, Senhor. Eu quero reconhecer o meu pecado, reconhecer o meu erro, olhar para mim e dizer: eu preciso mudar, eu preciso do Senhor. Sabe, a gente coloca esperança em tanta coisa, os nossos olhos estão em tantos lugares, e se a gente coloca esperança no dinheiro, em alguém, em um lugar, em um governante, em uma determinada situação, e os nossos planos se frustram, porque as pessoas nos frustram, as nossas expectativas se frustram. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o Deus que não mente, Ele é o Deus que não engana, Ele é o Deus que está vivo, preparado para fazer de você um vaso novo. Quando eu me arrependo, Deus pode transformar a minha vida, e por piores e maiores que sejam os meus pecados, Ele se lembra que nós somos pó. O que é pó? Barro. Mais uma pesquisa, você pesquisa lá. A ciência hoje já descobriu que 23 elementos químicos que existem no barro também existem no ser humano. Nós somos pó, e a Bíblia diz que para o pó nós tornaremos. Salomão fala: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A esperança, a nossa esperança não está nessa terra, porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Vem o vírus, vem uma pandemia, acontece alguma coisa, um acidente, um avião, alguma coisa. A nossa vida está aí, a gente está exposto a todo tipo de coisa. Por isso que a nossa esperança não está no que a terra pode fazer, mas naquilo que o céu nos promete. Há uma esperança viva, existe um céu preparado para cada um de nós. Você não entende a morte, você não recebe bem a morte, você não foi preparado para morrer. O ser humano não é um ser mortal como carne, mas espiritualmente falando nós somos eternos. A Bíblia diz que nós temos um céu, o Senhor nos preparou uma morada celestial. A vida eterna é um presente para aquele que faz escolhas certas nessa vida. A vida é uma grande oportunidade que Deus nos dá, de escolhermos aonde vamos passar toda a nossa eternidade. A gente pode correr para um lado e correr para o outro, tentar buscar salvação e solução em qualquer lugar, mas não existe nada como Cristo, o Senhor que morreu para perdoar os seus pecados. Como eu disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, em João 10:10, mas Jesus disse: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. O que é vida abundante? Vida feliz, vida completa, vida satisfeita. Eu quero estar satisfeito com o Senhor na minha vida. Ele me alcançou, Ele me amou primeiro. Que nessa noite, assim como aquele povo, você possa tomar a decisão de entrar na casa do oleiro. Entrar na casa do oleiro é a decisão de se arrepender e se entregar a Cristo, dizendo: Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu decido te entregar os meus pecados. Senhor, eu te entrego aquilo que eu sou. Quebra a minha vida, molda a minha vida. Eu quero ser alcançado pela graça, eu quero ser alcançado pelas águas da tua palavra. Transforma quem eu sou. Em último lugar, em 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Antigamente as pessoas escondiam tesouros em barros, e obviamente as pessoas não colocavam os tesouros em vasos bonitos, porque esses vasos bonitos eles eram roubados com mais facilidade. As pessoas escondiam um tesouro nos vasos mais feinhos, vasos de barro, que aparentemente não tem valor algum. E o Senhor usa essa analogia para conosco, que Deus esconde os seus tesouros em vasos de barro. Deus escondeu coisas preciosas em você.
para que a excelência, como está na palavra, do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, as pessoas ao olharem para você, podem te menosprezar, podem não reconhecer quem você é, podem desconfiar do teu potencial. Aparentemente é um vaso feio, aparentemente não tem condição, não tem qualidade, não tem talento, mas o Senhor está dizendo: eu escondi preciosidades no seu interior. Deus pode usar você como um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro carregando a unção do Senhor na minha vida. Eu sou um vaso de serviço. Pode ser um vaso feio, pode ser um vaso maravilhoso, mas o Senhor está comigo no meu interior. Eu prefiro ser um vaso de barro nas mãos do Senhor do que um vaso bonito por dentro, vazio. O vaso é lindo, a gente olha no Instagram, mas que vida linda, que família linda, que coisa linda, que história linda, que empresa linda. É bonito por fora, mas por dentro está vazio. No Instagram está bonito, mas só vive brigando em casa, e brigando com família, esquema no trabalho, problema emocional, crise. Mas aparentemente está bonito, afinal de contas a nossa sociedade hoje é a sociedade da aparência. O que vale mesmo é mostrar que está bonito, o que vale mesmo é mostrar que está tudo bem, o que vale é a aparência, é mostrar que está tudo certo. E Jesus disse: a árvore é conhecida pelos seus frutos. O que vale não é a sua aparência, mas a sua essência. Eu não preciso mostrar, eu posso nem parecer, desde que no meu interior o meu vaso esteja cheio da presença de Deus. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Aparentemente está bonito, mas você sabe que no seu interior existem problemas a serem resolvidos, crises, amarguras, raiva, inveja, dores emocionais, crises profundas. Deixa Deus quebrar a sua vida, deixa Deus tratar você. Ele quer te fazer de você um vaso novo, cheio da glória e da unção do Senhor. Alegria verdadeira, unção verdadeira, transformação de Deus na sua vida. Eu não vim aqui pregar para você uma palavra eloquente, nem científica, nem legal, mas eu quero declarar sobre a sua vida o poder de Deus. O poder de Deus pode salvar você. Aquilo que o médico não fez, aquilo que outro profissional não fez, a palavra de Deus pode alcançar você, curando a sua vida, curando a sua mente. Eu quero declarar: você vai dormir melhor, você vai dormir como você nunca dormiu, você vai sorrir como você nunca sorriu, você vai voltar a se alegrar com as pequenas coisas, abrir a janela de manhã e dizer: meu Deus, que dia maravilhoso. Mas hoje está tudo tão bonito no Instagram, mas você não tem mais prazer pela vida, não encontra mais prazer nas pequenas coisas. A sua mente está poluída com aquilo que não presta, a sua mente está maquinando caminhos e planos errados. Mas em nome de Jesus, o Espírito, o poder de Deus te alcança. O poder de Deus quebra toda maldição, quebra todo pecado, quebra todo laço e faz de você um homem novo, uma mulher nova, para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração por você. Fica de pé no seu lugar. Deus quer remover os ídolos da nossa vida, remover os altares estranhos da nossa vida. Deus quer assumir o primeiro lugar na sua história, na sua casa. Eu vejo que existem coisas que Deus já reservou para você. Deus tem portas abertas, herança, coisas grandes para a sua vida. Você se pergunta: Deus, eu estou pedindo há tanto tempo, eu quero viver algo novo, eu quero um milagre, eu quero uma bênção. Deus tem para te dar, está guardado no Senhor. Mas existem coisas que estão travadas, não foram liberadas ainda, porque o que Deus mais se importa não é com o que Ele vai te dar, mas com aquilo que Ele vai fazer no teu coração. Ele quer preparar você para receber o que Ele tem para te dar. O meu coração precisa ser um altar do Senhor, remover os ídolos, remover aquilo que não agrada a Deus, e dizer: Senhor, o meu coração é teu, entra na minha história, muda a minha vida. Eu estou falando aqui, querido, para você com verdade, porque eu sei que existem coisas na sua vida que não é o dinheiro que vai fazer, só a unção do Senhor pode fazer na sua vida. O meu avô era alcoólatra, agressivo, não queria saber de nada com Deus,
nada com a família dele. Meu pai era para ser também um outro alcoólatra, nascido em uma família destruída, mas o Senhor os encontrou. A minha vida, a minha história é antes de Deus, antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, aonde o ser humano vai se alegrar? Nas coisas passageiras dessa vida. As escamas dos olhos das pessoas, as pessoas estão com os olhos fechados, não entendem, não conhecem a palavra de Deus. Quando a minha família, a família do meu pai encontrou Jesus, a vida da minha família foi totalmente transformada. E ao ter encontrado Jesus, meu pai entregou a vida a Cristo, casou com a minha mãe, aí meu pai se tornou pastor, eu sou pastor, o meu filho Pedro está na igreja. Olha só, uma geração inteira foi afetada por uma decisão. Toda uma família, uma história foi mudada porque alguém decidiu entrar na casa do oleiro e dizer: Senhor, eu não quero mais viver essa mesma vida, eu não quero repetir a história do meu pai, eu não quero ser como meu avô, eu não quero trazer para o meu futuro, eu não quero levar para as minhas próximas gerações toda a maldição que eu carrego. Em mim eu anulo toda palavra de maldição, em mim eu começo uma nova história, na minha família vai ser diferente. A partir da minha vida, a glória de Deus vai se manifestar. O poder de Deus te dá força para vencer o pecado. O poder de Deus te dá força para vencer os vícios, vencer o problema, vencer a doença. Deus te fortalece quando você desce na casa do oleiro. Eu quero orar por alguém que deseja tomar essa decisão e dizer: pastor, eu quero descer na casa do oleiro, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero permitir que Deus faça uma faxina na minha história, e eu quero que a partir de mim, toda a minha história, toda a minha família seja transformada. Os meus netos vão conhecer quem é o meu Deus, os meus bisnetos vão saber a minha decisão. Na minha casa agora quem vai reinar é o Senhor. Não é traição, não é mentira, não é fofoca, não é engano, é o Senhor.